Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly O'Hara, estou acompanhando a nossa disciplina de urgência e emergência, sou enfermeira e no nosso conteúdo de hoje nós vamos continuar o tema da aula passada sobre urgências e emergências clínicas. Hoje o nosso primeiro tópico será edema agudo do pulmão. Na aula passada nós vimos sobre a PCR, a parada cardiorrespiratória, vimos também sobre as emergências hipertensivas. Hoje nós já iremos trazer mais para as emergências do sistema respiratório. A primeira delas é o edema agudo do pulmão. O que caracteriza esse edema agudo do pulmão, gente? É uma síndrome clínica que ela pode ser de causas diversas, sendo a mais comum a insuficiência cardíaca brusca, ocorrendo um acúmulo de líquidos nos espaços alveolares e intersticiais do pulmão. Um edema é quando há um acúmulo de líquido entre o tecido, nos espaços entre as células, certo? Então, edema agudo de pulmão, vai ser no pulmão, principalmente lá quando nós vemos sobre a anatomia pulmonar, tem os espaços alveolares e os interstícios, então é lá que vai haver este acúmulo de líquido. O que é que o paciente ele apresenta como quadro clínico? Uma ansiedade, agitação, dispneia, ele vai também causar ali um batimento da asa de nariz, cianose, sudorese fria e viscosa e uma palidez cutânea. O paciente, quando ele não consegue respirar direito, logicamente ele vai ficar ansioso. O que é dispneia? Dispneia é dificuldade respiratória, dificuldade para respirar. Quando a gente não está conseguindo respirar normalmente, um dos nossos mecanismos de defesa vai ser expandir a asa do nariz, as narinas. A gente vai começar a abrir mais a narina para tentar puxar mais ar. É o nosso reflexo. Cianose, gente, quando os nossos tecidos eles não estão recebendo oxigênio suficiente por conta da respiração estar comprometida, as extremidades do nosso corpo serão as primeiras a sofrer por essa falta de suprimento de oxigênio. Então, nossas extremidades irão começar a ficar roxas, e isso vai ser uma cianose. A cianose pode ser progressiva, começar a se espalhar além da ponta dos dedos, além das extremidades, e tomando um espaço maior. O paciente começar também a suar frio e vai ter uma palidez, certo? O indivíduo ele vai apresentar essa dificuldade respiratória progressiva, vai ser ruidosa também, podendo ser ouvida à distância, o que chamamos de sororoca. É aquela respiração alta, ruidosa, o paciente... Você escuta ele fazendo aquele esforço respiratório. O que pode ser feito fora do ambiente hospitalar? O que devemos fazer? Vamos manter a vítima sentada, com as pernas pendentes, dessa forma os pulmões vão ficar livres e vai reduzir o retorno venoso. As veias são responsáveis por trazer o sangue dos tecidos corporais para que eles passem pelo processo de troca gasosa, para trocar o dióxido de carbono por oxigênio. Então, nós vamos diminuir a circulação, vamos fazer com que baixe essa circulação para que o pulmão não precise realizar tanto esforço, certo? Reduzindo o retorno venoso. Vamos chamar o socorro médico, manter as vias respiratórias livres, vamos afrouxar cintos, roupas íntimas e outros elementos que possam atrapalhar. Vamos sempre procurar tranquilizar a nossa vítima, mantendo calmo e orientando sobre o que está ocorrendo. Toda pessoa que ela não consegue respirar, ela vai começar a ficar ansiosa. Quando ela fica ansiosa, ela vai aumentar ainda mais aquela frequência respiratória. Então, a gente precisa que o nosso paciente se acalme para que ele tente ao máximo normalizar a frequência de respiração dele. Se ele respirar mais rápido, ele vai fazer um esforço ainda maior, o que vai aumentar, vai piorar o caso no momento. Vamos manter o ambiente ventilado e com poucas pessoas nas proximidades, né? Vamos abrir aquele espaço ao redor do paciente para que a gente consiga acalmar ele e para que não tenha toda aquela
uma confusão ao redor do paciente, para que ele possa se manter mais calmo possível. A assistência de enfermagem já na hospitalização, quando o paciente ele está no ambiente intra-hospitalar. Vamos manter o paciente com as pernas fletidas, iniciar o garroteamento dos membros com garrotes próximos. Esse garroteamento também vai fazer o papel, né, de diminuir o retorno venoso dos membros. Então, vai estar diminuindo a carga dos pulmões, por assim dizer. Vamos administrar um oxigênio com fluxo de 5 a 10 litros por minuto, com o catéter nasal ou máscara, o catéter tipo óculos, que fica ali nas narinas. Nós podemos usar a máscara também. Vamos verificar acesso venoso, e de preferência já instalar um acesso para esse paciente. Pode ser uma veia de um calibre mais grosso, porque nós podemos precisar administrar algum medicamento de emergência. Então já deixaremos o nosso calibre grosso para o nosso acesso, tá? Administraremos medicamentos conforme a prescrição médica, depois que o paciente recebeu aquela primeira avaliação, que o médico fez a prescrição dele, iremos abrir os horários, começar a realizar a medicação. O paciente ele pode apresentar uma necessidade de intubação, ele pode ter uma piora progressiva do quadro dele. Então, a gente já vai deixar separado o material para intubação, num local de fácil acesso, para o caso de uma emergência, de uma parada respiratória, o paciente começar a saturar ou haver uma baixa do nível de consciência do paciente, apresentou a necessidade, já vamos ter os equipamentos separados e próximos para que haja ali uma agilização do processo. Também vamos verificar os sinais vitais desse paciente. Nosso próximo tema são as emergências respiratórias, tópico 5.5, se vocês quiserem acompanhar pelo material didático. As outras emergências respiratórias, vamos começar pela bronquite. O que é a bronquite, gente? É a inflamação aguda ou crônica dos brônquios com uma produção excessiva de muco. Os nossos brônquios, nossos canais ali dos pulmões, eles precisam usar dessa secreção para que haja uma lubrificação, certo? Do nosso ar que a gente vai respirar também e para que sempre as nossas células consigam fazer a filtragem dos gases. Quando há uma alteração na produção deste muco, ele vai se elevar e pode causar ali até uma constrição dos bronquíolos, certo? O que o paciente ele pode apresentar de sintomas? O mal-estar geral, rouquidão, febre, uma tosse de início seca e depois produtiva, certo? Porque aquele muco ele está sendo produzido em excesso, o paciente vai começar a expectorar. O paciente também pode apresentar um efizema pulmonar, outra emergência respiratória. O que é o efizema? Quando há um acúmulo de ar entre as camadas que vão revestir os pulmões e pode ocorrer uma dilatação dos pulmões. O que o paciente apresenta no quadro clínico dele? Sintomas de dificuldade respiratória, uma respiração ruidosa, cianose das extremidades, cefaleia, fraqueza e até uma confusão mental. Esses são os sinais neurológicos da falta de oxigenação, não é? Cefaleia, fraqueza, confusão mental. Cianose, como nós já falamos, por conta da hipóxia, o paciente vai começar a ficar arroxeado. É uma doença respiratória grave, o efizema pulmonar, e ele pode até levar a alguma complicação cardíaca. A asma brônquica, uma doença que ela vai se caracterizar pela dificuldade respiratória e a obstrução dos bronquíolos, as nossas vias aéreas inferiores. Os bronquíolos são os menores canais pulmonares, tá? O paciente ele vai apresentar sintomas de sensação de peso no peito, uma tosse seca, ansiedade, dificuldade respiratória,
sudorese e os chiados no peito. Esses chiados vão ser a ausculta respiratória, com estetoscópio, pode identificar o chiado. Temos também a dispneia. A dispneia é a dificuldade respiratória. Pode ocorrer por diversos fatores. Tá? Então, o que foi mencionado no nosso material? As condições ambientais, trauma ou determinadas doenças clínicas podem causar dispneia. A dispneia pode ocorrer também por conta da obstrução das vias aéreas, por algum corpo estranho ou até mesmo por doenças clínicas como a bronquite, o efizema ou a asma. A dispneia vai ser mais um sintoma que vai ser decorrente de uma outra complicação, de uma outra doença. Então, ela vai apresentar como aquela dificuldade para respirar. O paciente pode ter vários motivos que podem causar a dispneia. A dispneia é a dificuldade para respirar. Nós temos também a nossa síndrome da insuficiência respiratória aguda, que ela pode ser causada por qualquer doença que afete diretamente os pulmões, diminuindo a concentração de O2, de oxigênio. Quais serão as intervenções da assistência de enfermagem durante a hospitalização dos pacientes que apresentam essas emergências respiratórias que nós já mencionamos anteriormente? Vamos manter o paciente em posição Fowler. Posição Fowler é o decúbito dorsal. Vamos administrar os medicamentos e inalações conforme a prescrição médica. As inalações serão realizadas pela máscara, pelo dispositivo de inalação. Vai ser o medicamento, ele vai estar em forma ali de vapor, ele vai ser usado nas nebulizações também, com a máscara e o aparelho, certo? Podemos observar os horários de administração dos medicamentos para que o ciclo de ação não seja prejudicado. Verificar e anotar os sinais vitais com atenção especial à respiração. Dependendo do quadro clínico desse paciente, se é um paciente que ele está mais estável, você vai realizar os sinais vitais com maior frequência. O paciente está mais estabilizado, já pode diminuir a frequência da verificação dos sinais vitais. Vamos oferecer uma dieta leve e anotar a aceitação desse paciente. Orientar quanto ao repouso nas primeiras horas, até que a crise se estabilize. O paciente, se ele estiver se movimentando com muita frequência, ele vai aumentar também o esforço respiratório dele. Então, vamos mantê-lo em repouso. O acesso venoso, ele pode ficar comprometido durante o pico da crise. Então, vamos manter o acesso sorolizado e o material arrumado para novas funções, se necessário. O acesso sorolizado é aquele acesso que a gente vai manter aberto para o caso de emergências. Então, o tempo todo a gente vai deixar correndo o soro fisiológico, sorolizado, porque o soro fisiológico vai manter o acesso aberto. Vamos dar também seguimento ao plano de cuidados que foi elaborado pelo enfermeiro. Outras emergências vai ser já o nosso novo tópico. Então, já acabamos de falar sobre as emergências respiratórias. Qual será a primeira das outras emergências? A epistaxe ou hemorragia nasal. É o sangramento pelas narinas, Vai ser caracterizado pela saída de sangue abruptamente pelas narinas, sem causa aparente, e ela vai ser mais comum em crianças. No adulto, pode estar associado ao quadro de hipertensão. Então, a pressão arterial desse paciente ela está elevada, pode começar a haver um extravasamento de sangue pelas narinas dele. O que pode ser realizado fora do ambiente hospitalar. Vamos colocar a nossa vítima sentada, orientá-la a permanecer com a cabeça fletida para baixo, para frente. Se tiver um coágulo no nariz, vamos removê-los com auxílio de cotonete ou pedir para que a vítima assoe o nariz sem esforço, uma narina de cada vez. Então, uma suada ali suave, para não botar muita força, porque se o paciente fazer um esforço maior, com mais força, pode até aumentar o sangramento nasal.
Vamos comprimir a ponta do nariz com o dedo por 5 minutos e orientar que a vítima respire pela boca, certo? Porque nós vamos tampar uma das vias aéreas dela, então vamos estimular a respiração oral. Qual vai ser a assistência de enfermagem durante a hospitalização do paciente, na hospitalização? Vamos manter o paciente com a cabeça fletida para baixo, sentado, fazer uma compressa fria com soro fisiológico, 0,9% nas narinas. Podemos fria, não precisa ser necessariamente gelada, certo? O frio, ele ajuda na vasoconstrição. Quando a gente promove a vasoconstrição, vai favorecer com a hemostasia, com o estancamento daquele sangramento. Vamos verificar e anotar os sinais vitais, observar e anotar o aspecto de sangramento e a sua duração. Se esse sangramento ele já está se estendendo por muito tempo, a gente pode até verificar, né, quais são as possíveis causas que estão ali por trás daquele sangramento duradouro, certo? Vamos administrar a medicação conforme a prescrição médica, dando continuidade ao plano de cuidados que foi traçado pelo enfermeiro responsável. Outra emergência é o edema de glote. O edema de glote é a glote que ela vai ficar edemaciada ou inchada. Ela pode ser em consequência de algum processo que vai ser ali, principalmente por conta de reações alérgicas e a dilatação dos vasos sanguíneos. O que vai resultar no edema da membrana, que é a glote, vai obstruir a passagem de ar e, consequentemente, a respiração. Quando vocês ouviram assim, fechou a garganta do paciente por conta de uma alergia, é isso, é o edema da glote, que ela vai constrigir a via aérea do paciente e ele vai começar a ficar dispneico, a ter um problema respiratório, ele pode até obstruir completamente a via aérea dele, vai obstruir, consequentemente, vai parar com a passagem de ar deste paciente. O que pode ser realizado fora do ambiente hospitalar? Vamos procurar um socorro médico imediato, pois essa situação pode levar à morte. Por que pode levar à morte? Porque ele está em parada respiratória. O paciente ele não está respirando. Se ele ficar um tempo mais elevado sem esse suporte, logicamente, a falta de respiração pode levar ao óbito. Os medicamentos necessários somente podem ser administrados no hospital. Vão ser medicamentos que eles vão tratar de forma mais rápida este edema para que ele subsidie, para que o paciente volte a respirar. Vamos manter a vítima em decúbito elevado. Vamos fazer uma elevação da cabeceira da cama para que ela não fique totalmente deitada. Qual vai ser a assistência de enfermagem durante a hospitalização? O paciente já está no hospital. Vamos manter o material para traqueostomia arrumado em um local de fácil acesso. Por que traqueostomia? Se a glote está obstruída, como que o tubo vai passar pela traqueia? Traqueostomia, a abertura já vai ser abaixo da glote. Então, pode ser que haja essa necessidade de ser realizada a traqueostomia. Vamos providenciar um acesso venoso rápido e de grosso calibre. Novamente, vai ser utilizado em quase todas as emergências, paciente que ele está apresentando algum tipo de descompensação. Já vamos deixar um acesso venoso de grosso calibre pronto. Vamos administrar os medicamentos de urgência e com precisão, conforme a orientação e a prescrição médica. Administrar também um oxigênio sob catéter nasal após desobstrução das vias. Não vai adiantar fazer a suplementação de O2 se o paciente está com a via aérea obstruída. A gente só vai estar gastando oxigênio sem que o paciente esteja fazendo um uso desse aporte, desse suporte de O2. Vamos prosseguir com os cuidados elaborados pelo enfermeiro.
Finalizamos o edema de glote e vamos para as emergências diabéticas. Qual vai ser a primeira? A cetoacidose diabética, que ela vai ser caracterizada pelo um quadro clínico de hiperglicemia, desidratação e cetose, que ela vai ser decorrente da deficiência de insulina. Essa é a diabetes tipo 1. Qual é a diabetes tipo 1? A maioria dos pacientes, eles são pacientes que ele tem a diabetes por conta de ser uma doença hereditária. A maioria deles vai ser insulino dependente, ele vai precisar de uma insulina exógena, vai fazer a administração de insulina. Pode ser que seja de forma crônica ou até apenas quando ele está com a glicose dele alterada. O paciente ele pode apresentar uma prostração, cansaço, náuseas e poliúria. O que é poliúria, gente? É o aumento da eliminação de urina. O paciente está urinando muito, poliúria. Prostração é quando ele começa a ficar desanimado, começa a baixar o nível de consciência, esse paciente está rebaixando, ele pode chegar até ali o coma. Pode apresentar também as náuseas e o cansaço. Em virtude da acidose metabólica, a respiração vai passar a ser hiperventilada. Vamos apresentar a respiração de Kussmaul. Respiração de Kussmaul é quando o paciente começa a ter uma variação ou oscilação da frequência respiratória. Ele vai fazer algumas respirações mais superficiais, outras mais profundas, seguidas de um tempo de apneia, quando ele vai passar um tempinho sem respirar e depois vai suspirar. A diabetes que mais comumente é insulino dependente é a diabetes tipo 1. Porém, a tipo 2, quando esse paciente ele já faz uso de hipoglicemiantes orais e não está suprindo ali a necessidade do tratamento, pode ser que ele chegue a fazer esse tratamento com a insulina diária, né? O paciente ele se torna insulino dependente. Então, tipo 2, sendo insulino dependente, ele vai apresentar uma intensa hiperglicemia, desidratação. Na ausência da cetoacidose, ele vai ter também alterações de consciência. Pode estar relacionado, associado a outra patologia de base, que vai diminuir a produção de insulina. Paciente que ele está com uma hiperglicemia, ele pode ter também uma hipoglicemia. Elas são diferentes uma da outra. Lembrem lá, hipo, abaixo, hiper, acima. Quando ele está com a hipoglicemia, ele está com a glicose abaixo dos valores normais. O paciente, quando está em coma hipoglicêmico, ele vai estar com índice de glicose abaixo de 40 miligramas por decilitro. O paciente vai apresentar ansiedade, tremor, sudorese, palpitação. O paciente ele pode apresentar uma hipoglicemia com sintomas mais leves. Uma pessoa que ela não tomou café da manhã, passou ali umas 12 horas sem se alimentar, ele vai começar a baixar a glicose sanguínea dele. Quando a gente não tem glicose, a gente não tem combustível para as nossas células, nós vamos começar a rebaixar de consciência, vamos ficar pálidos, suar, e pode até chegar até a síncope, até o desmaio. O coma hipoglicêmico, o paciente já passou dessa fase, vai ser um caso mais grave, vai apresentar também palidez, torpor, náuseas, cansaço, uma confusão mental, alterações de comportamento, pode haver também compulsões e até chegar ao coma. O que pode ser realizado fora do ambiente hospitalar? Qualquer uma das situações, vamos manter o paciente já deitado, para o caso de algum desmaio, certo? Vamos verificar o nível de consciência, fazendo perguntas e observando suas respostas. Vamos manter o paciente acordado ali o máximo que a gente puder. Verificar se ele é insulino dependente, se esse paciente ele faz o uso constante da insulina, se tem histórico anterior de diabetes e se fez a insulina no dia, fez o uso da insulina no dia do atendimento. Procurar um socorro médico em um posto de saúde ou hospital o mais rápido possível. Se o paciente ele não for diabético e ele nem tem uma história anterior
ele está consciente, nós podemos oferecer um copo de água com açúcar, uma bala e procurar o atendimento médico. Principalmente se esse paciente está apresentando uma hipoglicemia, se ele está, você perguntou se quando foi a última vez que ele se alimentou, o paciente ele não é diabético, você pode oferecer um doce, uma bala, água com açúcar para dar uma estabilizada neste paciente. O paciente ele estiver inconsciente, a gente não vai colocar nenhum tipo de líquido ou de alimento dentro da boca dele. Por quê? Porque o paciente ele pode chegar a engasgar, pode ter uma broncoaspiração. O paciente que ele está inconsciente, que ele está com nível de consciência reduzida, ele não tem o reflexo da tosse. Então, a gente só vai oferecer algum tipo de alimento se o paciente estiver acordado. Vamos procurar também o socorro médico imediatamente. Assistência de enfermagem na hospitalização desse paciente. Vamos manter o paciente em posição semi-Fowler. Semi-Fowler é com a cabeceira levemente elevada, de 30 a 45 graus. Isso no decúbito dorsal. Vamos realizar o teste de glicemia capilar a cada 3 horas, ou segundo orientação médica. O teste de glicemia capilar é aquele teste que é realizado com o aparelho de glicemia, o glicosímetro, que vai fazer o furo no dedo do paciente, com a fita, nós vamos verificar a glicose capilar, glicemia capilar. Vamos fazer um quadro de controle do teste de glicemia capilar e anotar os resultados adequadamente. Dependendo da unidade onde esse paciente ele está internado, na ficha de sinais vitais já vai ter para glicemia capilar, então você já vai realizar os sinais vitais, pode anotar a glicemia junto, vamos fazer um controle rígido, não deixando passar muito tempo entre as medições. Vamos funcionar também o acesso de grosso calibre. Observar a aceitação da dieta, respeitando e orientando quanto aos intervalos das refeições. Vamos aplicar o esquema de insulina conforme a orientação e prescrição médica, também anotando a quantidade e região aplicada. A insulina, gente, ela vai ser realizada na nossa via subcutânea, certo? Vamos estar administrando na hipoderme. A hipoderme é a terceira camada da pele, a camada mais interna. É a nossa via de administração da insulina. De preferência, vamos fazer a insulina na região central do corpo, no abdômen e na lombar. Na nossa imagem, nós temos os locais que podem ser realizados a via subcutânea, mas a nossa insulina, principalmente no abdômen, certo? Por quê? Porque a via subcutânea ela é uma via que ela tem a absorção mais lenta, vai demorar mais até fazer o efeito daquele medicamento. Então, vamos priorizar a região central do corpo para que seja feita a metabolização desse medicamento de uma forma mais rápida. A agulha que a gente vai utilizar é a 13x45, a menorzinha. Então, a gente vai utilizar a seringa. Tem a seringa de insulina e tem a seringa de 1 ml. Qual vai ser a diferença? A seringa de insulina ela vai ser gradada em unidades, porque a insulina ela vai ser medida em unidades. Não vai ser em ml. Então, já lembrem, quando vocês forem ver a prescrição médica, vai ter lá 30 unidades de insulina, 40 unidades de insulina, sempre lembrando disso para quando nós formos preparar aquela medicação, não aspirar além do volume que foi prescrito. Vamos fazer um rodízio do local de aplicação, porque o paciente ele vai receber várias doses, não é? Se você fizer no mesmo local sempre, aquele tecido vai começar a apresentar alteração, pode apresentar massas, equimose, começar a ficar roxeado. Então, sempre vamos variando, fazendo rodízio, cada administração fazer em um local diferente. Vamos atentar às queixas do paciente, principalmente se ele apresenta cãibras, porque o potássio ele vai estar diminuindo, o que pode também levar a uma hipoglicemia rapidamente. Vai baixar ainda mais a glicemia do paciente. Vamos realizar um balanço hídrico de acordo com a orientação médica. Vamos avaliar constantemente o nível de consciência. Terminamos de falar sobre as emergências
relacionadas à diabetes. Vamos começar agora sobre o acidente vascular cerebral, o AVC. Também pode, variando da nossa biografia que foi consultada, pode ser chamado de AVE, acidente vascular encefálico. Existem dois tipos principais, certo? O AVC isquêmico, o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico, que vai se caracterizar por uma urgência clínica, que ela é bastante comum no meio da atuação do médico e do enfermeiro, e principalmente ele vai ser o resultado de distúrbios do sistema cardiovascular. Pode ser causada por uma oclusão parcial ou total dos vasos que suprem o cérebro. Ocorre mais em idosos. Quais são os tipos de AVC? O isquêmico. O isquêmico é quando ocorre um entupimento do vaso por um trombo ou um êmbolo, até mesmo por um tumor ou trauma. O trombo, gente, é quando uma porção de sangue, por algum distúrbio de coagulação, se coagulou dentro da circulação sanguínea desse paciente. Esse trombo ele vai ser um amontoado de células sanguíneas, de fibrina, também de plaquetas que vão se aglomerar, vão se tornar um coágulo, por assim dizer, que vai estar dentro da circulação. Ele vai seguir o fluxo sanguíneo até chegar em um local, em um vaso, que ele vai ser menor do que o trombo. Quando chega nesse vaso que é menor, ele vai entupir aquele vaso e vai obstruir, vai interromper o fluxo, vai interromper o suprimento de sangue para aquela área do cérebro ou a qualquer outro tipo de tecido. Então, ocorreu essa obstrução, vamos diminuir a oxigenação do cérebro, que ela vai ser prejudicada. Porque quem leva oxigênio é o sangue. Se não tem circulação sanguínea, não tem oxigênio, vai ocorrer uma isquemia tecidual. Isquemia tecidual é quando não há suporte de oxigênio para esse tecido. Então, o AVC isquêmico é quando há essa isquemia tecidual. Após um tempo que esse tecido ele não recebe oxigênio, vai começar a ocorrer a morte celular e aquela área vai ser afetada. Dependendo do tempo até esse paciente receber o atendimento, a área pode ser maior ou menor a ser afetada. Depende do tratamento, do tempo de intervenção que se decorreu, desde o entupimento do vaso até o socorro prestado a esse paciente. A causa mais frequente vai ser a arteriosclerose cerebral. O que é a arteriosclerose, gente? São placas de gordura que vão se formar na parede interna dos vasos. As placas de gordura, elas vão crescer e vão começar a diminuir o calibre do vaso. Se ela rompeu, pode formar um trombo durante o rompimento, pode causar obstrução total do vaso. Temos também o AVC hemorrágico. Ele normalmente vai ocorrer em menos frequência, quando que ocorre quando há uma ruptura do vaso sanguíneo, provocando a hemorragia cerebral. Então, o cérebro ele vai ficar comprometido pela falta de oxigênio circulante e a pressão intracraniana vai aumentar, a pique do paciente vai aumentar. Está lá o vaso, o sangue está circulando dentro daquele vaso por algum motivo, o vaso rompeu. Esse sangue que estava dentro do vaso, ele foi distribuído, por assim dizer, para aqueles tecidos. Então, quando o vaso rompeu, ele não vai seguir mais a circulação normal. O sangue que era para estar levando o oxigênio até os capilares, para promover a troca de gases, ele vai estar extravasado, vai estar no local que ele não devia estar, vai aumentar o aumento da pressão intracraniana, porque conforme vai ocorrendo o sangramento, vai extravasando e vai aumentar o líquido intersticial cerebral, logo aumenta também a pressão. Ele vai ser mais grave do que o AVC isquêmico. O que pode ser realizado fora do ambiente hospitalar?
Vamos manter as vias aéreas do paciente livres, logo chamaremos pelo socorro médico, sempre rapidez, vamos ser rápidos para pedir o socorro. Vamos manter a vítima em repouso. Assistência de enfermagem nessas situações vai se dar por meio de preparar o cliente para quando houver uma cirurgia, se houver essa indicação, ensinar o cliente a realizar os exercícios ativos nos membros não afetados, no mínimo 4 vezes por semana. Vamos encorajar também a deambulação, vamos fazer com que o paciente caminhe por períodos curtos e frequentes. Isso já quando o paciente ele está no período de reabilitação, pós-acidente vascular encefálico, pós-AVE, pós-AVC. Ele já está se recuperando. Vamos apoiar as extremidades do paciente com travesseiros, para evitar ou reduzir o edema, isso no caso de AVC hemorrágico. Quando a gente eleva os membros, a gente favorece o retorno, tá? O retorno de líquido, o retorno de sangue. Então, diminui ou reduz, né, o edema nos membros. Vamos posicionar em alinhamento para prevenir complicações. Lembrando que quando nós posicionamos o paciente no leito, de preferência, vamos alinhar todas as estruturas corpóreas, certo? Vamos auxiliar nos cuidados diários, como higiene geral, vestir-se e alimentar-se. Dependendo da extensão do acidente vascular, a extensão da área do cérebro que foi afetada, e dependendo também do local onde ocorreu esse acidente vascular, ele vai variar nas sequelas que aquele paciente apresenta. Pode ser sintomas mais leves, como o paciente ficar com a área do corpo, com um lado do corpo paralisado, pode chegar a sequelas mais graves, quando o paciente ele vai chegar até um estado vegetativo. Então, varia muito de caso a caso, de acordo com o quadro que aquele paciente apresenta. Então, as intervenções também vão ser variadas de acordo com o caso clínico. Então, chegou o final da nossa aula. Eu agradeço a presença de todos. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Até a próxima aula.